Mas vamos falar do Lula. E o Lula? O presidente está em viagem por países africanos e disse o seguinte lá na Etiópia, durante uma conversa com os jornalistas. Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. É isso mesmo! É isso mesmo! Porra. Isso fica claro novamente nas declarações das autoridades israelenses. Fica claro no número de mortos. Fica claro na quantidade de bombas jogadas na faixa de terra mais densa do planeta. Porque não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Que nos lembra de uma coisa que já entrou aqui. Não nesse episódio, mas em outro. Uma autoridade israelense, quando confrontada com o número de milhares de crianças mortas, respondeu que não era possível afirmar como essas crianças tinham morrido. Tem caixão sendo enterrado vazio. Mano, corra, rapaz. Olha, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária. Pois é, isso aí se refere a uma história esquisitíssima. Israel denunciou à ONU que funcionários que fazem parte da força-tarefa da ONU em Gaza teriam ajudado nos ataques de 7 de outubro. Mas as provas israelenses são bem questionáveis. E isso só serviu para sabotar ainda mais qualquer ajuda humanitária no lugar que mais precisa de ajuda humanitária. É um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. Já é preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. O Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que, em 2010, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, o Estado palestino. É preciso parar, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. E enorme mesmo foi a África do Sul, que denunciou Israel lá no Tribunal Penal Internacional. Ei, Tribunal de Haia! Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E foi esse trecho que deu merda. Mas vamos lá. É genocídio, sim. Portanto, paralelos com outros genocídios são válidos. Isso vale também pro nazismo. Apesar do nazismo ser, e aqui a gente cita o Jones Manuel, uma máquina industrial de extermínio de pessoas. Um genocídio em proporções bastante diferentes, mas genocídio. A questão é, para fazer uma crítica à altura do nível do genocídio que se desenrola em Gaza, é preciso, nesse caso específico, citar Hitler. A questão não é se é legítimo ou não colocar o dedo na cara do Netanyahu e denunciar em alto e bom som o genocídio. Afinal, tem que se endurecer diplomaticamente mesmo. Isso podia, inclusive, ter sido feito antes. Nosso problema foi com a comparação com o Holocausto, porque foi um momento histórico muito sensível. E por conta do estrago causado pela declaração do Lula aqui dentro do Brasil. O estrago interno. Olha esse trechinho de um vídeo da DW Brasil, com o historiador israelense Omer Bartov. A fala de Lula sobre Israel é antissemita? It's neither historically correct nor politically astute. Não é historicamente correta nem politicamente astuta. But it's not anti-Semitic. Mas não é antissemita. Mas calma, a gente tá se atropelando. A gente, no nosso Twitter, mencionou a nossa opinião sobre a inadequação do uso do Holocausto como comparação e voou pedra! Calma! Poxa! Calma, por favor! Mas Twitter também é meio hospício, né? Então vamos seguir em frente, tem outras derrotas. O Netanyahu deu o showzinho dele, disse que o Lula ultrapassou uma linha vermelha. Na rede social X, antigo Twitter, Netanyahu classificou as falas de Lula como vergonhosas e graves. Segundo ele, Lula banalizou o Holocausto e tentou prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Abre aspas, comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e faz isso ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Fecha aspas. Não parece! Pois é, o Netanyahu diz que o Lula ultrapassou uma linha vermelha, logo ele, o Netanyahu, que desconhece qualquer linha vermelha. Porra. E foda-se a reação do Netanyahu e a reação completamente desproporcional da chancelaria israelense, com tweets dignos da chancelaria do Jair, que inclusive rendeu um vampetaço
Putaço como resposta, o Brasil realmente é Maravilhoso! Teve também um esculacho no embaixador brasileiro em Israel, que teve que ir com o chanceler no Museu do Holocausto em Tel Aviv. Teve também vídeo do chanceler com uma brasileira sobrevivente do ataque do dia 8. Segundo o chanceler, a brasileira teria um recado ao Lula. O chanceler se escandaliza com Lula, que em momento algum diminuiu o que o Hitler fez. Mas não teve fúria alguma com o Bolsonaro. Fui, mais uma vez, no Museu do Holocausto. Nós podemos perdoar, mas não podemos esquecer. Nem com o Flávio Bolsonaro. E as prisões das milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas. Eu já tive a honra e o privilégio de visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém, em Israel. Quem não teve essa experiência ainda, faça o possível para ter, para saber qual é o tamanho do grau de maldade e crueldade que alguém pode impor a uma pessoa próxima, né, um ser humano na vida. Porque a gente via lá pessoas com medo, querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas para dentro de estações de trem de uma forma pacífica, com a falsa promessa: olha, vem com a gente, vamos andar aqui em Filidiana, o senhor, a senhora, seus filhos pequenos, a senhora grávida, vamos caminhando que vocês vão entrar num trem e vão fugir do regime nazista. Enquanto estavam dentro das estações de trem, eram ligados às câmaras de gás e as pessoas morriam aos milhares, muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões dos dias 8 e 9 de janeiro. Vamos aqui, entra no ônibus, vamos te botar na rodoviária para você voltar para sua casa. E o destino foi o presídio. Pessoal, hoje, dia 9 de janeiro de 2023, fomos obrigados pela Polícia Militar a entrar dentro desses ônibus aqui. O Exército nos entregou para a polícia. Até uma hora atrás a gente confiava no Exército, que eles iriam nos proteger, e o Exército nos entregou. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho, dentro de ônibus. Não sei para onde estão levando a gente. Não sei para onde a gente está indo. E restou ao governo brasileiro responder à altura. Falar grosso. Tá na hora de falar grosso nessa porra! Calma, que se teve alguém que já tentou diminuir o que Hitler fez, foi o Netanyahu e os Bolsonaro, não o Lula. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu críticas duras. O que é dura? Hoje, inclusive de muitos israelenses. Ontem, ele afirmou que Adolf Hitler só decidiu exterminar os judeus porque foi convencido por um líder muçulmano. Caralho! Pois é, na visão do Netanyahu, o Hitler só queria expulsar os judeus. Ele não era tão mal assim, vai. O real culpado pelo Holocausto, a pessoa que teve a ideia de queimar os judeus, era um líder muçulmano. Vai tomar no meio do seu cu. Não é à toa que Netanyahu tem como principais aliados figuras da extrema-direita, como Trump, Bolsonaro e Milley. E nas últimas décadas, a extrema-direita se utiliza de uma retórica antissemita, conspiracionista, aquelas acusações de que os judeus comandam o sistema financeiro e por aí vai. E tudo isso enquanto impunham a bandeira de Israel. Nada faz sentido nessa quadra da história. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. E vamos aqui com o João César de Castro Rocha, que disse isso aqui ao ICL Notícias recentemente. É longo, mas vale a pena pra caralho. Eu levei muito tempo pra compreender por que a extrema-direita transnacional tem esse culto a Israel e Jerusalém. O que está por trás disso? É algo muito surpreendente. Veja, não se trata de um culto a Israel ou a Jerusalém. Do que se trata, e isso é muito claro na Igreja Universal do Reino de Deus. Se vocês, mesmo se nós não prestarmos atenção na Igreja Universal, se eu disser para vocês que há 20, 25 anos atrás, quando a Igreja Universal começa a ter importância, vocês se recordam que a Igreja Universal era sobretudo a Igreja de Cristo? Que Cristo era o que o tempo todo era evocado pela Igreja Universal? E se eu lhes disser que nos últimos 15 anos há uma modificação teológica fundamental nas igrejas neopentecostais que começou nos Estados Unidos e que foi importado? É a chamada teologia do domínio. Não mais a teologia da prosperidade, que é o princípio dessas igrejas neopentecostais, mas a teologia do domínio. Rodrigo, quando eu realmente compreendi o que é a teologia do domínio, eu caí da cadeira. Veja, eu vou tentar ser o mais sucinto e claro possível, porque é muito importante que se entenda isso. É assim, uma transferência teológica. As igrejas neopentecostais não mais são igrejas de Cristo, porque Cristo já era contraditório com a teologia da prosperidade, mas com a teologia do domínio, que é uma teologia do domínio político e da imposição violenta da própria fé e do próprio Deus sobre todo aquele que pensa de forma diversa. Então vejam o que acontece hoje nas igrejas neopentecostais. Verdadeiro Deus, verdadeira religião. Há uma transferência radical do Novo para o Velho Testamento. Mas no Velho Testamento não é Moisés, o sábio que conduz o povo no deserto para a libertação. Não é Jó, aquele que aprende com o sofrimento a amar ainda mais o seu Deus.
Não é José, aquele que perdoa os irmãos. Não é Salomão, o Senhor da Justiça, capaz de dirimir questões impossíveis, usando o bom senso e buscando sempre a justiça. É o Deus da fúria, né? Para a extrema-direita, é isso. William, para a extrema-direita transnacional, o modelo, e você verá, Rodrigo, Netanyahu, Trump, Bolsonaro, Javier Milei, o modelo é Davi. Mas não o Davi, aquele que derrota Golias, usando a astúcia e não a força. É o Davi, senhor de exército. É o Davi, senhor do império. É o Davi, aquele que uma vez, observando uma mulher no seu banho de purificação, por ela se encanta. A possui, a violenta, Betsabá, Batsheva, Betsabé, como se quiser pronunciar. Um problema, ela engravida. Problema maior, ela é casada. Problema se multiplica, ela é casada com um soldado do exército de Davi, Urias. Rodrigo, o que faz Davi? Envia Urias para a guerra. Envia Urias para a guerra como um general, como uma forma de compensar o pecado que cometeu? Envia para a frente de batalha, para que ele morra. Urias, morto, ele se casa, ele adota Betsabé como uma de suas concubinas. O filho dessa união perece, juízo divino. Um dos filhos do casal é Salomão. A extrema-direita transnacional encontrou em Davi o modelo. Qual é o modelo? O modelo do pecador ungido. Porque não há, em todo o Novo Testamento, alguém que tenha pecado tanto quanto Davi. Davi cobiçou a mulher do outro, Davi matou o outro, Davi não respeitou o básico, que são dos 10 mandamentos. Ainda assim, Davi era ungido. Rodrigo, acredite, para a extrema-direita transnacional, Trump, Bolsonaro, Javier Milei, Viktor Orbán, Netanyahu são ungidos. E como se comprova isso? Pelos pecados que cometem. E sobretudo porque Davi representa a força da espada. Não é a força da palavra, não é a força do amor, da caritas, da misericórdia, da compaixão. Davi é aquele que não se preocupa com o outro, que ignora solenemente o outro. Ele se apossa do corpo de Betsabé. Ele mata o seu marido, ele a torna concubina. E ainda assim, ele se arrepende. E ao se arrepender, ele é ainda mais ungido. Então, a extrema-direita transnacional retorna a Israel, não o Israel dos profetas, não o Israel de Messias, não o Israel de Abraão, não o Israel do misericordioso José, a famosa história do José que é entregue pelos irmãos e que depois, tendo a chance de se vingar dos irmãos, perdoa todos os irmãos, numa espécie de imagem futura de Cristo. A extrema-direita se reúne a Jerusalém e a Israel, mas é preciso dizê-lo, sobretudo a Davi. Em alguma medida, o atual massacre, genocídio, e veja, genocídio mesmo. O Tribunal Internacional Penal de Haia tem um estatuto, que é o Estatuto de Roma. O artigo número 6 é o artigo que define genocídio. 5 práticas são definidas como genocídio. Todas estão em curso no atual massacre realizado contra os palestinos em Gaza. Então, isso me custou muito trabalho compreender. Caralho, o maluco é brabo. E eu acho que nós precisamos tentar tornar ao máximo essa questão uma questão do debate público. E por quê? Porque com esta concepção de política, a única possibilidade é a retórica do ódio. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! É a desumanização do outro. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Flashback. Our war against Hamas is a test for all of humanity. A guerra contra o Hamas é um teste para toda a humanidade. It is a struggle between the axis of evil of Iran, Hezbollah and Hamas and the axis of freedom and progress. É uma luta entre o eixo do mal, do Irã, do Hezbollah e do Hamas, e o eixo da liberdade e do progresso. We are the people of the light, they are the people of darkness. Nós somos o povo da luz, eles são o povo da escuridão. And light shall triumph over darkness. E a luz triunfará sobre a escuridão. End of flashback. É a repetição de massacres. 111 canalhas que morreram, que no meu entender, tinha que ter morrido mais de 1000. 111 morreram. Repito, foi pouco. Seja simbólicos, seja massacres físicos, como estamos assistindo agora. Não é uma questão simples, porque essa articulação da extrema-direita é transnacional. A gente tá fudido. Por isso, Milei, Bolsonaro, Orbán, Trump, todos queriam, alguns fizeram, outros tentaram transferir a embaixada para Jerusalém, mas, sobretudo, todos seguem este modelo. O modelo não é o modelo da misericórdia, não é o modelo da compaixão, é o modelo do império das armas. Uma aula do João César de Castro Rocha, e obrigado, ICL. E internacionalmente foi só a gritaria de Israel mesmo e pronto. Comoção nenhuma dos aliados para desespero da chancelaria israelense. Tem um pessoal que a gente acha que tá empolgado demais, dizendo que o Lula inspirou o mundo para que engrossasse a resposta a Israel. Calma, meu amigo, calma! Aí eu acho exagero. Mas a gente aqui, na humildade, acha que tem mais a ver com a iminente invasão a Rafah, mais com isso do que com a fala do Lula. Fala essa também, que na nossa opinião deve ter sido feita de improviso. Talvez fosse um talking point que tava ali numa
numa gaveta. Mas esse aliás deu essa impressão. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Nos parece também que o Itamaraty não deixaria passar isso aí. E aí... Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Ficamos sabendo que o Lula não ouve tanto assim o Itamaraty e que se aconselha mais com o Celso Amorim, seu assessor especial internacional. E o nosso passarinho não acredita que o Celso tenha colocado isso no discurso de antemão. A gente acha que não e você pode discordar da gente. É óbvio, porra! Mas o que importa acerca da comparação é a questão interna, na nossa opinião. Qual o estrago que essa fala do Lula vai fazer nos zaps da vida? Nós aqui de verde e amarelo, os tios e as tias do Zap, nós é que fazemos essa democracia e que somos base do governo Bolsonaro. Pois é, e tem gente por aí se comovendo mais com a fala do que com a desgraça em Gaza. Mas essa reação interna era óbvia e mais do que sabida. E veio junto uma inacreditável reação do parlamento. Essa aí, imaginável, mas não na proporção que tomou. De início, eu gostaria de reiterar o que este Senado Federal, através de sua presidência, já se manifestou de maneira veemente, que é a condenação veemente do ataque terrorista, e não há outro nome, um ataque terrorista, e não há outro nome, um ataque terrorista, e não há outro nome, perpetrado pelo grupo Hamas em 7 de outubro de 2023. A insinuação aí é de que o governo brasileiro não repudiou veementemente o suficiente. E repudiou sim e de forma clara. Tem uma fantasia de que o Lula não falou em terrorismo, mas ele falou sim, inclusive no próprio dia 7. O presidente Lula acaba de falar sobre o ataque a Israel. Ele foi às redes sociais, trazemos para você a postagem do presidente da República. Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram inúmeras vítimas. Trago aqui mais um trecho. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. Aí depois, ainda em outubro, no dia 20... Não é possível tanta irracionalidade, não é possível tanta insanidade que as pessoas façam uma guerra tendo em conta, sabe, de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças. E hoje, quando o programa Bolsa Família completa 20 anos, eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza. 1.500 crianças que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel, mas também não pediram para que Israel reagisse de forma, sabe, insana e matasse eles, exatamente aqueles que não tem nada a ver com a guerra. Aí, 3 dias depois, no dia 23 de outubro... Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Porra, só em outubro, lá atrás, o Lula falou 3 vezes em terrorismo. Então... Não vem com esse teu papinho. Ah, o Lula não condenou a Hamas. Ah, o Lula não falou em terrorismo. Porra, caralho, porra. Mas volta pro Pacheco. Da mesma forma, esta casa, por sua presidência, gostaria de repelir e repudiar... E eu repudio e repito isso. Reações que eventualmente sejam desproporcionais e o uso de força militar e de violência em excesso que porventura tenha ocorrido na reação militar de Israel na faixa de Gaza. Porventura tenha ocorrido, vai que. Contudo, o Senado Federal não pode, cara, aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República. Olha só. Sabe? Que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. Não foi o único. Não há definitivamente base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Foi exagerada a comparação? Foi. Mas trata-se de um genocídio. Tem características de genocídio. Logo, a comparação com outros genocídios não é absurda. O Holocausto é hiperbólica demais e toca num ponto sensível que não precisava ter tocado. E politicamente pro próprio Lula é ruim, mas também não é pra estudo. Genocídio é o extermínio deliberado de um povo por motivos de diferenças étnicas, nacionais, raciais ou religiosas. No genocídio, há um plano para eliminar este grupo de pessoas com essas características. Portanto, vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Foi exatamente o que aconteceu no nazismo e que rendeu o Holocausto na história da humanidade.
extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Genocídio mesmo. O Tribunal Internacional Penal de Haia tem um estatuto, que é o Estatuto de Roma. O artigo número 6 é o artigo que define genocídio. 5 práticas são definidas como genocídio. Todas estão em curso no atual massacre realizado contra os palestinos em Gaza. E até o Pacheco se toca que ele estava indo num caminho perigoso, descrevendo exatamente o que acontece em Gaza. Ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo. Mas dá pra comparar com o genocídio. E todo o raciocínio do Pacheco era pra ele concluir que em Gaza não tem genocídio, mas ele parou no meio. E vamos acelerar porque o Pacheco falou pra caralho. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo amor de Deus. Pacheco resolveu dar a lição de moral no Lula. Que fase! Podia ter feito isso quando o Bolsonaro cuspia nos nossos aliados dia sim e dia também. Que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador, bicampeão mundial de conciliação, do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação cara! E um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. A presidente do Senado pode ficar assim, cobrando o presidente da República retratação e pedido de desculpa? Não sei! Bom, mas e aí? Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes. Ô, Marco Rogério. Calma, que não é o... Marcos Rogério! É o Omar Aziz. Oportunismo do girão, respirador de maconha. Mas amo mesmo é quando Omar Aziz ronra. A forma como o Omar Aziz esculacha o Pacheco é diferente. É um eufemismo, né? Vossa Excelência podia me tipificar, já que Vossa Excelência entrou num assunto que essa casa tem se mantido calada em relação a isso, Vossa Excelência trouxe à tona esse assunto, me tipifica o que está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos. Não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confundam a grande obra do mestre Picasso com a grande pica de aço do mestre de obra. Não confunda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade o que aconteceu. Agora eu quero que Vossa Excelência me tipifique o que está acontecendo lá hoje. 5 práticas são definidas como genocídio. Todas estão em curso no atual massacre realizado contra os palestinos em Gaza. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Pois é, quem fortaleceu o Hamas foi Israel. Hamas! Horroroso. Mas disso aí a gente fala mais pra frente. Quem está por trás de tudo isso? Então, presidente, as palavras do presidente Lula em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, Vossa Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil. E eu não vi nenhum histerismo na internet. Nada! Por parte da direita. É isso mesmo! E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Por parte de alguns. Nem por parte desta casa. Nem por parte dessa casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes. E quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar 1 milhão de palestinos. Dizer, vocês saiam daqui, vão pro gueto, saiam daqui. Netanyahu told everyone to leave the area. Where were they to go? Almost endless space in the Sinai Desert. Mano, corra, rapaz. Porque nós vamos atacar. Me tipifique o que é isso. Não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista. O presidente Bolsonaro recebeu 2 dirigentes do partido alemão de extrema-direita Alternative Deutschland. O Alternative Deutschland tem toda uma história de declarações e manifestações antissemitas pesadas. As intenções são muito claras. Neta de ministro. E a direita quietinha. Vossa Excelência falou agora de um cara que morreu na Rússia que andava com a suástica nazista. Ou vocês não sabem disso? Então, presidente,
presidente, antes de Vossa Excelência falar, e fazer essa reprimenda ao presidente Lula. Você é maluco, é? Não faz o menor sentido. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Aí não dá, presidente. E depois eu vou falar como filho de palestino, mas que fui solidário ao povo de Israel, ao povo judeu, quando o governo anterior recebeu uma nazista às escondidas. Porra, caralho, porra. A Federação Israelita me mandou uma parabenização porque eu me posicionei. Mas tem senador, deputado, ministro do governo anterior que não ficou histérico, como eu tô vendo essa histeria toda. Então, eu não trouxe esse assunto à baila, porque é um assunto muito delicado, mas Vossa Excelência fez questão de trazer. E nós vamos discutir essa questão. Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Para escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Bora passar raiva? Bora!